E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô daquele jeito. Não tô muito bom ainda não, mas já já melhora. Eu costumo dizer que a minha disciplina ela tem umas coincidências, né, que acontecem com relação a datas e os temas da disciplina, né? E a de hoje é bastante impressionante, né? Hoje completam-se 15 anos da morte do Ronald Reagan. E ontem nós falamos sobre o surgimento do neoconservadorismo nos Estados Unidos. Ah, eu acho que para a gente falar sobre a aula de ontem, fazer aqui um arremate de 10 aulas de ontem, a gente precisa mencionar algumas questões, né? Assim, qual é o cenário que leva ao surgimento do neoconservadorismo? Acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que é o neoconservadorismo, né? Por que ele é neo, né? Não é só conservadorismo, e como ele consegue se converter em uma estrutura mais ampla, né? Numa ideologia mais ampla, ou não necessariamente uma ideologia, mas numa visão de mundo que tem mais adeptos e tudo mais. O contexto de organização do neoconservadorismo se dá já desde o final da década de 50, com a organização da National Review, onde alguns autores libertários, né, e aí libertários a gente tem que entender como aqueles que reivindicavam a ideia de um liberalismo clássico, né, como herdeiros de um liberalismo clássico, diferenciando-se do que se convencionou chamar nos Estados Unidos de liberal ou liberal, que é o democrata, que por meio de artigos nessa revista foram aos poucos se aproximando de alguns valores e algumas sentenças próximas ao conservadorismo. Volto nisso daqui a pouco. Então, a partir da década de 50, começa a existir essas publicações, mas vai ganhar cada vez mais força isso a partir do final da década de 60, né? Principalmente com o fracasso do que ficou chamado de a grande sociedade, né? Então nós falamos na aula passada, na aula não na nossa última aula, né, mas na aula anterior, a última, né, que o LBJ, né, o Lyndon Johnson, estabeleceu aquilo que se chamou de a grande sociedade, que seria o auge do estado de bem-estar social nos Estados Unidos, iniciado ali na época do Franklin Delano Roosevelt, e que a partir de 67, 68 ele chega ao seu auge. Com implementação de políticas públicas, políticas assistenciais e tudo mais. E, por um lado, isso representava, então, né, esse auge do bem-estar social, do estado do bem-estar social, mas, por outro lado, a economia norte-americana começa a sofrer uma desaceleração, né, que vai motivar críticas a essas políticas públicas, né? Desculpa, mas hoje é o que tem. Então, assim, os Estados Unidos vai começar a entrar num período em que ele vai conviver com um fenômeno até então pouco usual, que é a estagflação. Ou seja, crescimento baixo, inflação alta, desemprego alto, né? Então, aquela ideia keynesiana do bom, né, da inflação do bem, porque ela gera crescimento, ela gera emprego e tudo mais, era algo que na prática já não estava mais se configurando como realidade. E aí então começam as críticas a serem voltadas a esse modelo de Estado grande, um modelo de Estado intervencionista, que vai atingir vários. A crítica a um modelo de Estado intervencionista, né, caracterizado pela grande sociedade, ela vai se dar por vários flancos, né? O flanco econômico, né, porque a participação do Estado, o aumento dos impostos, né, acabavam sendo interpretados como
elementos que impediam o desenvolvimento do mercado, mas também no campo social, que foram as criações das leis que visavam a manutenção, visavam o estabelecimento de igualdades de gênero, igualdades raciais, né? E aí duas coisas chamam bastante atenção, né? Um, o radicalismo dos movimentos sociais, principalmente os movimentos negros, e o outro, a implementação de leis anti-aborto por parte do Supremo Tribunal, da Suprema Corte norte-americana. Então essa vai ter uma crítica também, que vai partir da sociedade, a essa intervenção do Estado, de que, olha, depois de 14 anos de intervenção do Estado, na tentativa de estabelecer uma sociedade mais igual, mais inclusiva, e aparar as arestas das diferenças sociais, nesse exato momento nós vivemos o auge, né, nesses 14 anos, das tensões sociais, né? Então, isso por um lado vai fazer com que o eleitor democrata tradicional do Sul, que naquela época era o conservador, é sempre bom lembrar isso, até a década de 60, o Partido Democrata passa por uma transformação de ser muito conservador, né, no início do século XX, e a partir das políticas do Franklin Delano Roosevelt, ele começa a se tornar mais trabalhista, mais social e tudo mais, mas isso vai aos poucos. Quando chega ali no final da década de 60, com a aprovação da lei do Civil Rights e a grande sociedade, esse eleitor do Sul profundo vai entender que o Partido Democrata já não representa mais ele, né? Por quê? Porque o Partido Democrata representou o interesse das minorias, né? A defesa de parcelas que não representavam necessariamente a verdadeira América, né? E que ele, o branco pobre ou o branco classe média, se via preterido pelo Estado, né? Então você tem essa crítica social e que vai fazer com que o Partido Democrata perca seu espaço no Sul, mas que por um lado vai reverberar a ideia de que o Estado intervindo em questões sociais talvez não sejam tão legais assim. E por outro lado, já mais conservador, mesmo nos setores religiosos, a crítica às leis do divórcio e às leis do aborto, né? Que para os segmentos mais tradicionais da religião, mas também os setores neopentecostais, vai soar como um ataque às liberdades religiosas, né? Uma vez que o aborto era colocado como uma causa quase que pétrea de defesa da vida para esses grupos, né? Então, o Estado interferir nisso era interferir em um dogma religioso, né? E por fim, a ideia da intervenção política. Por quê? Apesar do Lyndon Johnson, né, não ter feito seu sucessor em 68, e em 68 quem ganha a eleição é o Nixon, apesar de ter sido eleito com um discurso monetarista, mais fiscalista, de abaixar impostos e tudo mais, a partir do seu segundo ano de governo, ele vai abandonar essas políticas e vai investir numa continuidade da grande sociedade, né? Então pouca gente sabe disso, né? Mas a grande sociedade do Lyndon Johnson ela vai terminar com o Nixon. O Nixon vai dar continuidade, né, a muitas dessas políticas da grande sociedade. Assim como a visão neoconservadora, né, diz que chamou de neoliberalismo equivocadamente, né, começa a ser implantada por um democrata, que é o Jimmy Carter. Bom, e aí o Nixon, que então representa ainda esse Estado forte, esse Estado grande, esse Estado interventor, vai ter um processo de impeachment contra ele, depois da sua eleição de 72, em 73. E qual é a alegação desse processo de impeachment? A alegação do processo de impeachment é a de abuso de poder, né, de que ele teria usado órgãos estatais, como a CIA, o FBI, para fiscalizar e espionar os seus adversários políticos. Então nós temos aí três esferas: econômica, né, no momento de estagnação econômica, em que se associa a uma intervenção do Estado como motivo para a crise. Uma crise social, que é associada também a essa intervenção do Estado, tanto na moral das pessoas, mas na sua incapacidade de gerir
políticas que de fato promovessem uma pacificação social e uma crítica ao Estado como, como alguém que poderia fazer o abuso político e se tornar, de certa forma, tirano, perseguindo os seus adversários. Então é nesse quadro que se configura a formação que vai dar força para que o neoconservadorismo se apresente como sendo uma alternativa a esse modelo, né? Bom, eu vou fazer aqui uma pausa nesse vídeo, que já está ficando grande, e aí no próximo eu volto já com essa segunda parte, né? O que é o neoconservadorismo, por que ele é neo e como ele se converte numa força, uma força política.